Casulo Comunicação Podcast com Nayane Medeiros, aqui psicóloga, responsável técnica pelo Instituto Singular, está aqui nessa noite para nos encher e nos alegrar com as informações maravilhosas que ela traz, né, Nayane? Prazer, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite, né? Prazer todo meu estar aqui no Espaço Casulo, que teve uma receptividade enorme comigo, né? Agradeço o convite, Josi, né? Eu que agradeço de estar aqui, de ter você aqui, essa pessoa, esse profissional. Gente, eu tenho certeza que quem tem a oportunidade de conhecê-la aí nas redes sociais e também pessoalmente se apaixona pela profissional que ela é, pela pessoa que ela é. E eu vou apresentá-la, né? Falar um pouquinho aí dessa formação dela. Estudou muito já, né, Nayane? Já estudei bastante. Continuo estudando. Nunca para, né? Eu falo que a gente nunca para. Eu, às vezes, penso assim, que ano que eu fiquei fora de estudo? Não tenho. Desde que iniciei, né, o período escolar, a gente sempre está se atualizando, porque sempre a gente quer estar um profissional melhor, né? E um ser humano melhor. Não só o fato da gente ser um profissional, mas um ser humano melhor, de qualidade, que entenda um pouco desse mundo em que a gente está inserido, né? Nayane Medeiros, psicóloga, analista do comportamento, pós-graduanda em estratégias naturalísticas, formação em terapia cognitivo-comportamental e pós-graduanda em psicopedagogia, responsável técnica pelo Instituto Singular Fortaleza, aí da Maíra Gaiato, né? Quem que não conhece essa profissional aí, que é renome hoje para nós, né? No autismo, né? Que bom tê-la aqui. Prazer todo meu. Já falei para você, né? Uhum. E nós vamos falar sobre orientação parental, né? Falar um pouquinho o que é orientação, o que é treinamento parental. Será que é a mesma coisa isso, né? Hoje a gente escuta tanto esse termo, né? Orientação parental, treinamento parental. Será que é a mesma coisa? Hoje a Nayane veio falar pra gente um pouquinho sobre isso, falar e trazer conhecimentos e nos deixar informados sobre o que é, quais os procedimentos, como são os manejos, né, nesse processo. E começando lá, né, de tudo isso que a gente vai falar hoje, o que é orientação parental, Nayane? Vamos lá. Eu acho que eu vou até um pouco antes de falar o que é orientação parental, né? Qual é a importância disso para a nossa prática, né? Nós que trabalhamos com crianças atípicas, né? O nosso foco, falando um pouquinho do Instituto, né? O nosso foco é transtornos do neurodesenvolvimento. A gente trabalha com famílias aí que vem com muitas preocupações, vem com muitos anseios, vem com muitas dificuldades de manejar alguns comportamentos, né? Então, por aí a gente já, eu preciso não só olhar a criança, o meu foco também é nessa família, né? Então eu preciso dar um direcionamento, respondendo a tua pergunta, né? O que a gente faz quando a gente orienta? A gente direciona, a gente diz qual é o caminho, a gente pega na mão e vai. Né? Então, quando a gente fala de orientar, né, a palavra orientação é nesse sentido. Eu realmente vou orientá-lo, eu vou guiá-lo, né? Eu vou dar ali um direcionamento para aquele pai que, na grande maioria das vezes, chega muito perdido, né? E é muito verdade, eu me colocando no campo, porque eu também sou mãe atípica, né? A minha tem 17 anos, então eu já passei por esse processo. E a gente fica meio perdido, qual é o caminho que eu vou seguir? E quando a gente começa essa questão da orientação parental, é realmente nesse sentido, esse profissional ele vai nos orientar, ele vai nos guiar, né? E aí vem um outro processo que a gente chama de treinamento parental, que aí já é um pouco diferente, né? Na orientação é como se eu estivesse fazendo uma psicoeducação com aquela família. Então eu vou chamar aquela família, eu vou falar sobre alguns processos, de que forma ela vai lidar com aquele comportamento, eu vou dar um direcionamento. Quando eu estou falando de treinamento parental, de treinar esse pai, de colocar em prática, né? O próprio nome diz, né? Quando a gente faz um treino, eu estou ensinando, eu estou dizendo, olha,
faz dessa forma, é desse jeito, eu dou modelo, né? A gente trabalha muito com o processo de modelação, eu ensino ele a fazer. Passo a passo, literalmente, né? O passo a passo, literalmente, Josi, né? Dentro desse escopo do que a gente fala de treinamento parental, tem muitas estratégias envolvidas, né? Eu, enquanto analista do comportamento, que trabalho com realmente os princípios da análise do comportamento com a ciência ABA, né? Então, a gente tem várias estratégias que nós utilizamos no treinamento parental, né? E uma delas, né, uma das estratégias que funciona e é um guia para a gente treinar eu diria com uma eficácia maior essa família, esse pai, é o que a gente chama de BST, né? O Behavior Skill Training. Então Fala pausadamente para o pessoal entender, porque assim é um termo, né, fora da nossa língua, né, e é pra gente assim deixar muito claro para o pai e para a mãe, retomando antes dela entrar, né, nesse quesito, que o treinamento, a orientação parental não é uma psicoeducação da criança, né? É da família. Isso já é uma coisa que a gente já desmistifica aqui, né? Não é você trazer para a criança um momento lá de terapia, né, infantil. É para a família, a gente vai olhar aquela família para ela conduzir da melhor maneira alguns comportamentos daquela criança, né? É importante, Josi, isso foi muito bem lembrado, a questão, como é que eu oriento esse pai? Será que nos 5 minutos finais da minha sessão eu consigo ali orientar ele? Né? Quando a gente fala de orientação e de treinamento, isso precisa ter uma estrutura. Isso não pode ser de jogado, né? Eu preciso saber o que eu vou orientar, de que forma eu vou orientar, ou de que forma eu vou treinar, o que eu vou treinar. Tem estratégias que você vai utilizar, quais são os manejos, não é 5 minutos que você vai conseguir, né, colocar uma técnica em prática com eficácia, né? Exatamente, e tem muitos pais que têm essa ilusão de, poxa, eu estou recebendo essa orientação. Nos 5 minutos finais da sessão a gente dá um feedback. A gente diz como foi aquela sessão, a gente fala o que ele pode estar agregando em casa, mas isso passa muito longe do que é uma orientação parental, de que é um treinamento parental. Eu tenho que ter uma sessão com aquele pai, eu tenho que olhar aquela família individualmente. Da mesma forma que eu olho aquela criança individualmente, que eu monto o meu plano de intervenção, né, baseado no que eu avaliei daquela criança, eu também tenho que olhar aquela família individualmente. O que aquela família ali ela vai conseguir fazer do que eu estou orientando. E uma das coisas, Josi, que a gente vê muito em troca, eu faço algumas supervisões, né, a gente ouve muitos profissionais falando: mas a família não engaja. Mas eu oriento e o pai não faz. Eu digo aqui e quando dá 5 minutos o pai está reforçando o comportamento inadequado, né? Então a gente ouve muito ainda a culpabilização do processo que não está dando certo da família, né? E muitas vezes a gente esquece de olhar para nós mesmos enquanto terapeutas, enquanto profissionais que estamos conduzindo ali aquela família, né? A literatura, ela fala muito isso. Quando a gente vai ler sobre orientação parental, ler artigos, ler sobre isso, o que a literatura diz? A literatura fala que quando o pai não engaja, que quando a família não adere a isso, a culpa é do profissional. Né? Então, tem algo nesse processo que precisa ser observado, né? Exatamente, que nós, enquanto profissionais, não estamos observando. Poxa, por que esse pai não está conseguindo fazer isso? Será que está difícil? Será que alguma coisa em casa que é diferente? Quando eu estou aqui na minha sala de terapia, eu estou num ambiente controlado.
né? Eu consigo controlar as variáveis, eu consigo manipular esse ambiente. A gente, enquanto analista do comportamento, a gente trabalha muito com essas manipulações para que a criança consiga dar uma resposta para a gente. O pai, ele não vai ter isso porque ele é pai, ele não é terapeuta. Sim. Embora a gente guie para que ele consiga fazer, ele é pai. E ele vai trazer para você, naquela sessão, naquele momento, uma situação desconstruída, né? Totalmente desconstruída, porque se ele não tivesse essa situação, ele não estaria ali, né? Então, para a construção desses comportamentos, né, adequados, precisa-se um olhar diferenciado, que é o olhar do terapeuta, né, daquela pessoa que tenha parental, porque ela vai ter o manejo correto para falar para esse pai, dar os pormenores, né, aquilo que o profissional na psicologia não vai fazer de acordo com aquilo que você vai, a sua abordagem. Exatamente, Luz, exatamente. E a gente tem essas trocas com esses profissionais que começam a orientar, a fazer treinamento com o pai, que tem muito esse olhar, né? Que quando começa a ver, poxa, não é por aqui, eu preciso realmente fazer um desenho de como essa orientação vai acontecer, de que forma isso vai acontecer. Da mesma forma que a gente desenha o plano de intervenção da criança, né? Tá, o que eu vou ensinar para esse pai? O que eu vou orientar? Eu tenho também que muito ver a cultura daquela família, né? Qual é o cenário? O que permeia aquela família ali que vai fazer sentido para ela? Porque às vezes a gente vai ali com os nossos objetivos muito bem desenhados na nossa cabeça e você vai e conversa com o pai e fala isso para a família. Tá, mas isso não é o meu foco de intervenção, né? Isso também entra até na questão da construção desse plano. Então, a orientação e o treinamento, ele precisa ser desenhado conforme aquela família, né? Ele é individual, não tem um copia e cola. Então, falando em copia e cola, você puxou o link que eu ia fazer agora. Eu vou dar aí, ó, um parênteses aí. Nesse momento, antes dela explicar, vou retomar, né, aquela fala que ela iniciou, que eu pedi para ela falar com mais calma, aquela palavra que é desconhecida do nosso contexto. Mas, Nayane, você, como orientadora parental, diante desse contexto social que a gente vê hoje, eu, Josi, aqui, costumo receber os pais e muitos pais me falam, mas eu faço igual minha mãe fazia comigo e não funciona com essa criança, né? O que eu tô fazendo de errado? Me diz, doutor, o que eu faço nessa situação, né? Então a gente vê que a educação, os manejos, né? Todos os procedimentos que anteriormente eram usados com eficácia, né? De acordo com a leitura de muitos, eu tô falando para esse pai que fala, minha mãe não fazia isso, vou fazer como minha mãe faz, né? Por que hoje não se encaixa, né? Qual que é a sua leitura que trabalha com família, que vai lá, né, debruça nos casos familiares, né? Faz essa leitura. O que você me diz dessa situação? Tá, vamos lá. Isso é um ponto muito interessante, né? A gente vê o crescimento e a evolução social, né? O que funcionava antes, né? A gente tem essa questão dos mais velhos trabalhar muito com processos punitivos, né? É o castigo, é o retirar algo. E nós trabalhamos com o reforçamento positivo, né? Todos nós, seres humanos, a gente faz coisas porque somos motivados a fazer. Quando a gente está falando do processo de reforçamento positivo, a gente está falando do processo de motivação, né? Quando a gente fala de reforço positivo, vem muita questão, é recompensa, eu vou dar algo em troca para você fazer aquilo, né? Mas não é bem assim. Quando a gente fala de reforçar positivamente o comportamento, a gente está falando de isso que eu vou dar em troca vai aumentar a frequência desse sujeito se comportar novamente de novo. Porque ele já tem uma estratégia para conseguir, né? Exatamente, né? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, né, de reforço positivo, é uma das coisas que cai por terra o que acontecia antes, né? Então, técnicas
punitivas não resolvem, porque a punição ela não reforça o comportamento, ela não aumenta a frequência do comportamento aparecer de novo. Ela faz o quê? O comportamento desaparece na frente do agente punidor, né? Então, na frente do pai ele não faz, a gente ouve muito isso, né? Ai, mas na minha frente ele não faz, com a mãe dele ele faz. Né? Ou esse pai está punindo e na frente dele não aparece, ou esse pai está usando a estratégia correta de não reforçar o comportamento inadequado e às vezes a mãe reforça. Né? Então, isso também a gente tem que ter um olhar carinhoso para isso, né? Então, a gente trabalha muito com o reforçamento positivo, que antes se falava muito, usava-se técnicas punitivas, né? Então, eu acho que é muito nesse contexto, tá, Josi? Que eu tenho esse olhar para isso. E também a gente tem a situação que hoje a gente forma seres pensantes, críticos, que não aceita tudo que escuta, né? Questiona, né? Tudo que é feito com ele. E isso é muito bom. Lógico que a gente vai ajustando, né? Aquilo que realmente tem que ser seguido, né? Sim. Porque nós somos permeados de regra, o mundo né? Não é livre para fazer o que quer a todo momento. Mas isso a gente vai dando, essa questão da criança, ela ser muito autocrítica, crítica com as coisas que ela escuta, questionadora, e vamos dando os caminhos para eles e manejando esse comportamento até ele se tornar adequado, né? Perfeito. Trazendo para o universo das crianças atípicas, né? O reforçamento positivo a gente usa muito porque é a questão de já tem déficit em alguns comportamentos. Às vezes esses comportamentos eles não aparecem com tanta frequência. Então a gente quer aumentar a probabilidade desse comportamento, né, aparecer de novo usando as estratégias corretas, né? Às vezes a criança se comunica de uma forma que é vista não tão interessante, chorando, né? Então assim, eu choro, o celular aparece. Eu choro, o celular aparece. Eu choro, o celular aparece. Tá, como é que eu oriento esse pai a fazer isso? Eu tenho que pensar a melhor maneira de fazer isso. Não é só dizer para ele no final da sessão, quando ele traz isso para mim, olha, não dá o celular. Não vai resolver, né? Porque já tem um comportamento condicionado ali, né? Não é só isso, né? É óbvio que o celular vai não aparecer, mas eu tenho que desenhar como isso vai ser feito, né? De que forma isso vai ser feito, em quais contextos isso vai ser feito, né? Então, quando a gente está falando de orientar, quando a gente está falando de treinar esse pai, então não é tão simples assim, né? De dizer, e isso a gente vê muito, Josi, infelizmente, dentro da nossa área, né? Tem profissionais muito bons mesmo, né? Mas tem profissionais que, poxa, ainda não pegaram ali o feeling do processo, inclusive de trabalhar e de manejar essas famílias, né? Não é todo profissional que tem o perfil para orientar e treinar pais. A gente tem que ter um processo que a gente chama de um processo empático, né? A gente tem que ali adentrar, né? Poxa, o que está fazendo sentido para essa família? Ou por que isso não está engajando? Poxa, será que se fosse comigo eu ia orientar dessa forma? Né? Alguém da minha família, eu ia pedir, porque é muito aversivo. Já pensou você dizer para a mãe, você tem que bancar isso? E a gente diz, né? A gente diz, mas a gente dá ferramentas para que esse processo ele fique mais tranquilo, né? Porque é difícil para a gente enquanto mãe. Com certeza. Né? Já pensou? São muitas decisões, né? Uma família tem que tomar diante da criança. Exato. Vamos colocar em uma situação de uma criança com TOD. O tempo inteiro ali desafiando, né? Aquele pai, aquela mãe. E aquela mãe às vezes sem controle sobre os comportamentos que são colocados para ela. Então, quanto desafio o pai e a mãe têm e precisa desse auxílio profissional para ajustar tudo isso, né? Sim, né? São casos que são desafiadores, que pra gente que fica 1 hora, 2 horas na clínica, é tranquilo. Mas para aquela família que vai manejar isso, né, às 22 horas do dia,
fica muito difícil se você não der a orientação correta, se você não treinar adequadamente. Voltando pelaquela palavra difícil que você falou no começo, né? O BST, o Behavioral Skill Training, né? Nayane, o que é isso? É uma estratégia que ela é muito usada para a gente treinar de fato a família, né? Então a gente tem uma roupagem muito específica para fazer esse treinamento, né? Então eu ensino o pai em loco ali, ao vivo, como que ele faz isso, né? Porque para me dar só a instrução do que deve ser feito, né? E a gente pega muito isso no nosso dia a dia, né? Tem pai que fala assim, não, mas o profissional já me disse o que eu tenho que fazer. Mas como? Como eu faço isso? É pegar na mão do pai e da mãe mesmo, ó, vem aqui, tô junto, vamos lá, vou junto com você nesse processo. É isso, né? Então o que a gente faz? A gente ensina. E o BST, ele tem esses passos, né? Então tem uma instrução. Eu vou falar para aquele pai o que ele vai fazer, de que forma ele vai fazer, né? Essa instrução ela pode ser falada, essa instrução ela pode ser escrita. Eu acho, né, e na minha experiência, que quando vem a junção do falado com o escrito, a gente tem uma absorção melhor do que é para ser executado. Né? O segundo passo eu vou ali realmente mostrar, eu vou fazer aquela modelação, eu vou mostrar para aquela família, né? Eu vou mostrar como que se faz, né? E depois tem um ensaio. O que a gente chama de ensaio? Né? Aquela família faz, depois que eu mostrei. Ela faz. Depois que ela faz, eu dou o feedback. Olha, foi legal assim, né? Isso aqui não foi tão legal. E depois a gente volta todos os passos de novo. Eu mostro, ele faz e eu dou o feedback. Até esse pai conseguir executar ali com maestria, né? Ou às vezes não vai chegar nisso, mas muito bem próximo. Né? O que tem que ser com propriedade, feito. Né? Sabendo o que está fazendo, sabendo aonde vai. Exatamente. Então é uma estratégia eficaz. Né? O BST ele é usado não só para treinamento parental, ele é usado para treinamento de equipe, ele é usado muito em organizações para fazer esse treinamento e é uma técnica muito eficaz, né? Lá no Instituto nós trabalhamos com isso, né? Então a gente tem um modelo onde nós ensinamos o nosso modelo singular para esse pai e a gente ensina usando as estratégias do BST, né? A gente bebe dessa fonte que a ciência traz aí com uma eficácia que funciona. Sempre com a orientação do profissional, né? Sempre, isso é muito importante. Não é uma técnica que você vai lá no Google. Não. Deixa eu ver aqui que técnica é essa, deixa eu colocar ali em prática aqui na minha casa. Não é assim, né, Nayane? Não é assim, né? Então, assim, o que eu vou ensinar, de que forma eu vou ensinar, né? Então, assim, eu tenho que ter um objetivo-alvo, né? O que faz sentido para aquela família ser ensinado através desse contexto, ou se faz sentido esse contexto, né? Então, assim, é tudo muito bem desenhado conforme o perfil daquela família. E aí a gente está falando um pouquinho das abordagens, né, que é utilizada dentro da orientação e do treinamento, né? Não só essa técnica que você falou agora pra gente. Quais são os outros pontos, além do reforço positivo, que já é um item que você falou, que é usado? Quais são as abordagens? A gente usa modelagem, a gente usa a modelação, né? A gente ensina aquele pai, poxa, será como é que eu ensino aquela criança a fazer um pedido? Né? Uma criança que não é vocal, isso é muito comum dentro do TEA, né? Esse atraso na comunicação, na linguagem. Então a gente pega crianças que ainda não se comunicam funcionalmente, que têm essa dificuldade de fazer pedidos, de fazer mandos, né? Usando os termos da análise do comportamento. Né? Então eu vou ensinar aquele pai a fazer aproximações sucessivas de como aquela criança vai chegar a dizer, me dá a bola azul que está em cima do armário.
né? Então eu vou ensinar aquele pai, tá? Você vai aproximar, você vai reforçar primeiro o sonzinho, né? Beleza, essa criança tá aproximando esse som, qual é o próximo passo? Aí eu vou modelar a palavra. Depois que eu modelar a palavra, eu vou fazendo isso um custo de resposta maior. Eu vou deixando um pouco mais refinado. Aí ele diz só o dá. Será que agora dá para me aproximar ou me dar? Ou o eu quero? Então a gente usa muito essas estratégias, né? A gente usa a questão de como essa criança, como é que eu posso dar um modelo para aquele pai de como ele faz uma variação no brincar. Às vezes são crianças ali que não têm brincam estereotipadas, brincam com comportamentos repetitivos, enfileirando, não fazendo uso funcional daquele brinquedo. Está tudo bem não usar da forma que é para usar, mas ele está interagindo com aquilo. Mas como é que eu consigo variar aquilo? Então a gente também dá um modelo de como que o pai faz aquilo para ampliar repertório, né? Então, uma criança que está com dificuldade de escovar o dente, que está com dificuldade de usar o banheiro, né? Eu posso ensinar aquele pai a usar algumas estratégias para que isso realmente funcione com a maior qualidade, com a maior eficácia. Na seletividade alimentar também atua? Na seletividade alimentar também a gente não atuamos nunca sozinhos nessa parte, né? Sempre tem a questão de uma terapeuta ocupacional, de uma nutricionista ali amparando, mas a gente tem estratégias sim, né? Inclusive uma dessas é essas aproximações sucessivas, né? De como que eu vou aproximar esse alimento, né? Eu vou fazer esses pareamentos de algo que essa criança não gosta com algo que essa criança gosta muito, né? Eu vou aproximando também, será que o pegar, o cheirar, né? O se aproximar daquele alimento. Então, quando a gente fala de estratégias, Josi, a gente está falando de um mundo tão vasto muito de possibilidades, né? Que a gente também, isso a gente tem que ver, poxa, qual estratégia eu vou utilizar para essa família? Qual é que vai ser a mais eficaz, né? Porque também não tem isso, né? A literatura traz, poxa, tem estratégias que funcionam mais para tal questão e tem outras que funcionam para isso. Por isso a questão de ler muito, por isso a questão de estudar muito, né? Porque hoje sai um artigo, amanhã sai outro que já diz aquilo que o outro falou e a gente tem que ir se aperfeiçoando. Então, nesse universo das estratégias, né, tem um mundo de possibilidades muito grande que nós, enquanto profissionais que trabalhamos com orientação parental, que trabalhamos com treinamento parental, temos que ter o domínio para que a gente consiga realmente, de fato, passar de uma forma eficaz. E uma coisa importante, Josi, que a gente sempre, enquanto profissionais, tem que estar ali muito afinado nisso. A gente não usa termos técnicos, porque eu estou falando com a família, que eu não preciso dizer que eu estou trabalhando com um processo de reforço positivo, que eu estou trabalhando com uma estratégia de modelagem ou de modelação. Olha, eu estou fazendo um processo de extinção. Eu não preciso, eu tenho que trazer isso o mais natural possível para aquela família. Mais próximo, né, daquela fala da família, né? Exatamente, eu tenho que me fazer entender, né? Porque às vezes o profissional tá ali cheio de termos técnicos, o pai tá ali fazendo sinais de afirmação e quando sai da sala, tá, eu não entendi nada. Como que eu coloquei isso em prática? E a única coisa que ele quer é resolver aquela situação, né? Exatamente. Ele não quer ter aula de nada ali. Ele só quer, por favor, me ajuda nisso que eu não tô conseguindo. Exatamente, Josi. Então a gente também, enquanto profissional, a gente tem que ter esse olhar, né? Poxa, eu tenho que sair do técnico e eu tenho que trabalhar a acessibilidade disso. E uma coisa que eu sempre falo muito para os pais é com relação à regulação do comportamento infantil, que comportamentos são aprendidos passo a passo. Às vezes uma coisa tão óbvia para mim, para você, tão óbvia, por que não está fazendo? Tá na cara. Mas a criança ela precisa aprender esse comportamento, a gente precisa ensinar passo a passo.
né? Toda essa paciência, esse amor envolvido nesse processo, porque nós não estamos falando de processo simples aqui, a gente tem plena consciência disso. A gente está falando de situações ali que na casa é impactante, né? São situações que o pai e a mãe sofrem, né? Então, para a gente poder ajudar essa criança, a gente tem que ter essa regulação do comportamento aprendida, passo a passo, modelada, né? E isso, quem vai fazer imediato ali é o pai e a mãe, ou quem cuida dela de fato ali na casa, né? É isso, né? Porque o pai, ele tem infinitas possibilidades e tem um número de oportunidades muito grande de ensinar repertório, né? E às vezes a gente ensina coisas que nós não percebemos, que nem eu disse no começo, né? Estamos ali exercendo o papel de pai. A gente não está olhando e analisando variáveis. É óbvio que depois a gente vai pegando a prática. Opa, se eu fizer isso, isso aqui vai dar ruim, né? Mas até a gente pegar o fio da meada, né? Perceber que é isso que eu estou fazendo, que está fazendo com que ele aumente as possibilidades de fazer aquilo novamente. Poxa vida, né? Muito bem envolvido ali. É muita coisa ali já que foi reforçada, que foi, né? Então, assim, Josi, essa missão de orientar e treinar pai é uma missão muito importante e ela tem que pertencer ao escopo da terapia, né? Eu diria que não existe terapia infantil, né, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento ou fora deles, né? Quando a gente fala de crianças, quando a gente fala de adolescente, eu não posso esquecer que tem uma família envolvida nesse processo, que eu vou precisar treinar, que eu vou precisar orientar, para que aquilo, né, que o que eu estou tentando trabalhar ali de 1 para 1 dentro da minha sala de terapia, consiga ir para outros lugares, que a gente chama de processo de generalização, né? Quando sai daquelas 4 paredes do consultório, que aquilo que eu estou ensinando vai aparecer na casa, vai aparecer na escola, vai aparecer em contextos sociais, realmente apareçam, a família tem que estar envolvida nesse processo, né? Eu até tenho uma professora que eu acompanho, né, e ela ensinava todos os dias para o aluno dela, Thea, né, não tinha contato visual. Todo dia ela mandava um beijinho, manda um beijinho pra Pro, manda um beijinho. E as pessoas lá em volta falavam assim, mas ele nem consegue ter contato visual com você, né? Pois hoje ele manda beijinho, isso insistindo, sabe? Então eu tô falando de uma situação tão simples, falar assim, não, muita gente falando em volta, não vai conseguir porque ele não é apto para isso, mas ele se torna apto, porque nós ensinamos, né? Exatamente, Josi, exatamente. Né? E quando eu falei no início, né? Poxa, aquele pai, ele não é terapeuta, mas ele pode se tornar especialista no filho dele. Ele já é, né? Mas com o treinamento, com a orientação correta, ele consegue, de fato, aplicar aquilo. Potencializa. Ele potencializa, ele promove alguns repertórios, né? Ele diminui alguns comportamentos que não são legais e ele ensina, né? Ele amplia o repertório daquela criança se ele for ensinado da forma correta, né? Então eu sou pai, não sou terapeuta, mas você sendo ensinado da maneira correta, treinado, orientado, você consegue fazer a diferença na vida do teu filho. Com certeza. E quando que esse pai, essa mãe para e fala assim, não, eu preciso buscar ajuda de uma orientação parental? É uma pergunta ampla, viu, Josi? Porque assim, eu não sei qual é a dificuldade daquela família, mas eu acho que o ponto central é, poxa, já tentei de tudo e aquele comportamento ali eu não consigo modificar, né? Eu tô sem saída para aquilo, né? Eu tenho que buscar ajuda de um profissional. Quando a gente falando das esferas gerais, né? Quando a gente traz para o universo
da análise do comportamento, quando a gente traz para o universo do autismo, do TDAH, do TOD, né, da deficiência intelectual, estou ali observando que tem algo errado, eu vou em busca desse profissional, esse profissional que vai me assistir, ele já tem que ter esse olhar. Essa família precisa ser orientada, essa família precisa ser treinada. A partir do momento que ela busca ajuda para outras questões que às vezes nem eles perceberam que estão precisando, nós, enquanto profissionais, temos que acender essas luzinhas. Olha, vamos lá, eu vou atender o teu filho, mas você também precisa ser olhado. Né? E o olhar para essa família, o olhar para esse pai, não só no cunho de orientar, mas numa escutativa. Né? Quando a gente fala da escutativa nesse sentido, às vezes essa família precisa ser ouvida. Não é meu papel enquanto terapeuta, não é psicoterapia. Tá, mas às vezes esse pai precisa que eu pare, enquanto profissional que assista aquele filho dele, que eu também o ouça. Eu falo sempre que nós não atendemos uma criança, um adolescente, nós atendemos uma família. Né? Que vem em combo, que é uma família com uma realidade específica, com uma necessidade específica, que se a gente não olhar para aquilo ali, a gente não vai evoluir como poderia. Pode até ter uma evolução, mas não vai ser a evolução plena que poderia quando você olha para a família, né? E dá essa orientação. Exatamente, Josi. Olha, eu não sei você que está ouvindo aí, mas o que dizer de todas essas palavras? Gente, maravilhoso! É maravilhoso te ouvir, é maravilhoso, as suas orientações são precisas, você consegue esclarecer com muita tranquilidade para nós. Termos técnicos, né, que a gente viu aí, que traz pra gente aí uma luz. Você que está em casa, ouvindo nós agora, que está nessa condição, esgotei minhas possibilidades, as minhas cartas, não sei mais o que fazer, né? Tem solução, tem quem vai te ajudar, tem quem vai te orientar junto com você, pegar na sua mão ali e falar, vem cá pai, vem cá mãe, que tem solução para o teu filho, né? Eu acredito, para todas as situações, não há que não tenha. Lógico que é sofrimento, a gente está falando aqui de dificuldade, é muito bonito a gente falar, mas a gente tem a prática e ver isso funcionar. E a gente vem falar disso, né, Nayane? De práticas que funcionam e que dão resultados. É isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? É um assunto que é do meu interesse, assim. Gosto muito de falar sobre orientação parental e eu acho que a gente precisa mais falar sobre isso, né? A gente precisa disseminar o conhecimento, inclusive para os profissionais. Sim. De como eu oriento essa família, de como que eu treino essa família de uma forma efetiva. Né? Sim, e se não está tendo, esse profissional também que está nos ouvindo aí, se não está tendo resultado dos seus casos, tem orientação também para você, né? Tem orientação, né? Dá pra gente trabalhar com isso, né? No Instituto Singular, puxando sardinha, Pode né? puxar. Tem que puxar mesmo, porque é muito bom. Puxando sardinha pro Instituto Singular, né? Nós trabalhamos muito com isso. A gente tem a questão da orientação parental dentro do nosso escopo de trabalho, né? A gente entende, enquanto instituto, que não existe a terapia sem o envolvimento da família, né? Então a gente tem esse olhar muito singular, né, para essa família que está envolvida no processo. Eu espero que vocês, enquanto profissionais, enquanto pais também estão ouvindo a gente, né, os pais que procurem, né, profissionais realmente que consigam orientar e treinar de uma forma efetiva. E vocês, profissionais que estão ouvindo o nosso momento aqui, né, que busquem cada dia mais refinar esse trabalho de orientação e de treinamento parental, né? Porque não é feito de qualquer jeito. Eu preciso estruturar isso. Isso não é feito assim, eu vou pegar aqui da minha cartola mágica e trazer isso para essa família, não. Eu preciso desenhar isso de uma forma que faça sentido para aquela família. A orientação e o treinamento parental, ele também é individualizado. É isso. Fica o convite aí para você
assistir novamente, pegar cada pontinho que foi falado aqui, buscar, né, ajuda, fala aí um pouquinho para nós onde te encontra, do Instituto Singular, né, onde que encontra. A gente está falando de Fortaleza, mas ele é tão amplo, a gente não sabe onde vai chegar nossas palavras aqui, né? E ele é espalhado pelo Brasil todo, né, Nayane? O Instituto Singular, a gente tem 3 unidades em São Paulo, né, uma fica em Pinheiros, uma fica em São Caetano e a outra fica em Osasco. O Instituto Singular de Fortaleza fica localizado na Washington Soares, 909, na Casa Salinas, no Shopping Salinas, né, na loja 65, no Bloco C. Então, vocês nos encontram lá. Né? Temos nossas redes sociais também, então você pode encontrar a gente nas nossas redes sociais, né? Na minha rede social também tem um link ali que vai pro Instituto, então onde vocês conseguem nos encontrar. E muito obrigada pela tua presença, foi um prazer imenso, e fiquem vocês aí com mais esse podcast do Casulo Comunicação.